Há, no entanto, outra sutil diferença além da altura de uma pessoa. Isso eu vou chamar de ângulo emocional do observador. Quer um exemplo? Suponhamos que eu queira narrar as desventuras de um casal. Há muito tempo já casados, mas que já não se dão bem. Vivem brigando, vivem discutindo, estão a ponto de se separar. Para quem eu estaria narrando essa história? Naturalmente para um adulto que já viveu esse tipo de problema ou até corre o risco de vir a viver esse tipo de problema. Então é um livro adulto. Mas, e se eu narrar essa história a partir do ponto de vista da filha adolescente desse casal de 12 anos, que está no quarto e está ouvindo lá fora, ela está deitadinha ouvindo lá fora o papai e a mamãe brigarem, e ela chora no travesseirinho, vendo o risco que corre daquele amor que é um só ser dividido em dois. Então, eu estaria fazendo o quê? Um romance juvenil, não estaria? Pensando assim, se o meu assunto for uma guerra, eu não vou narrar a partir do ponto de vista do soldado, mas do ponto de vista do seu filho, sua filha de 10 anos, que está em casa, sabendo os riscos que o papai corre na guerra. Uma árvore é sempre uma árvore? Sempre? Talvez não. Para um lenhador é fonte de sobrevivência, mas talvez para o seu filho seja um lugar ótimo para pendurar um balanço. No entanto, além da posição física e das particularidades emocionais do meu leitor, há também algo que pode provocar um efeito diferente para a personagem. É seu grau de conhecimento do mundo, sua experiência vivida, o que eu chamo de ângulo de conhecimento do observador. Vamos imaginar uma sala onde há uma família reunida. Há o papai, a mamãe, a vovó, há uma tia de meia idade, há uma filha adolescente e há um bebê de 2 anos brincando ali no tapete. Então inventemos que de repente, magicamente, a vovó comece a alçar-se do chão e a voar pelo teto da sala. Bom, qual a reação que tal evento provocaria naquele grupo? Certamente espanto. Oh, o que está acontecendo? Para todos? Acho que não. A criança de 2 anos pode não achar estranho. Ela chegou agora ao mundo, ela está aprendendo as coisas. Ninguém explicou para ela que as vovós não voam. Tá vendo? Em meus textos, além disso, eu tenho que me preocupar com as informações que eu dou. Eu não posso, por exemplo, achar que o meu leitor vai entender quando eu falar, no tempo da ditadura militar, ou no tempo do Getúlio, ou, uma dúvida hamletiana. Claro que eu não posso exigir que ele já soubesse disso. Finalizando essa introdução, concluímos que os ângulos físico, emocional e de conhecimento pelo qual se narra uma história poderão determinar se ela se destina a alguém de 6 anos, alguém de 12 anos ou alguém de 30 anos. Em miúdos, ao escrever pretendendo atingir especificamente leitores de determinada idade, eu devo sempre me preocupar em saber a altura física da presença deste leitor no mundo, o grau de desenvolvimento emocional característico da idade e o nível médio de conhecimento de que esse leitor já se apossou. A primeira informação é fácil de se obter, mas as duas seguintes dependem de pesquisa, dependem de estudo, dependem de observação. Se eu pretendo ter sucesso ao sensibilizar determinado leitor, é preciso que eu o estude, que eu o observe, que eu o conheça profundamente. Vamos agora escolher um narrador para a nossa história. Basicamente, só há 2 maneiras de narrar. Em terceira pessoa, ou narrativa indireta, que é eu sou o que aconteceu e vou contar para você. Ou em primeira pessoa, ou narrativa direta, onde eu vi o que aconteceu, eu estava lá e vou contar para você. São só 2 maneiras, mas olha, há muitas maneiras diferentes de tratar somente essas 2. Eu vou falar só em 6 que eu considero as principais. Comecemos pelo narrador clássico,
o narrador onisciente e onipresente. Esse é demais, viu? Ele paira sobre os acontecimentos, tudo pode, tudo sabe, em todo lugar se mete, se bisbilhota, tudo ele se intromete, até as conversas ele ouve, ele entra até dentro do pensamento das pessoas. Eita, sujeitinho poderoso! Eu vou chamá-lo de narrador fantasma. Aconselho a leitura atenta de cada um dos vários livros que usarei como exemplos, pois terei de ser breve ao comentá-los. Eu gostaria que você desse uma boa olhada neste livro, Crime e Castigo, de Dostoiévski. Além de embasbacar-se com essa obra-prima, você descobrirá que somente um narrador onisciente e onipresente poderia revelar não somente a profundidade psicológica do protagonista, como também dar conta de todas as histórias e personagens paralelos que ele planejou para o romance. Não deixe de ler. O narrador fantasma é um narrador típico dos contos de fada, que começa dizendo: era uma vez, há muitos e muitos anos, num reino que ficava muito além da Transbobônia. Está vendo? O maluco vai logo declarando o seu poder de ter estado num lugar muito distante e num tempo muito anterior ao do leitor. Ao ler essa declaração, aceitamos tranquilamente a onipresença e a onisciência do narrador. Bom, esse narrador, né? Esse narrador fantasma, você já conhece muito bem desde o colinho da mamãe, né? Quando você ouvia ela contar Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e os Sete Anões. Mas eu quis mostrar descaradamente quem é esse contador de histórias escrevendo este livrinho aqui, ó. Esse, ó. Rosa Flor e a Moura Torta. É a recriação de um conto de fadas típico, a cargo do poderoso narrador fantasma, e seu enredo tem por base a água, que aparece quando a bruxa vai encher o balde, quando as princesas devem ser desencantadas pelo banho, quando a beleza de Rosa Flor se reflete nas águas do rio e até no final, quando a vilã morre afogada. É uma história aquática, viu? Extremamente higiênica. Dela todo mundo sai limpinho e cheirosinho. Assim, para que meu jovem leitor logo descubra como opera esse narrador, resolvi que quem ia narrar a história seria o elemento preponderante no enredo e que mais está presente neste mundo: a água. A água compõe a maior parte do nosso corpo, cobre a maior parte da terra. Ela nos cerca no mar e na neve, na nuvem e na garoa, e transborda de nós na lágrima e no suor, no cuspe e no xixi. E para que meu leitor logo de início percebesse como funciona um narrador onisciente e onipresente, comecei o texto desse modo: sou o rio, por todas as terras eu corro, em todos os cantos me meto, de todas as histórias eu sei. Para quem queira eu conto o que vi, guardo amor e guardo rancor na transparência de minhas águas. Guardo histórias como a da Rosa de Sevilha e da invejosa Moura Torta. Uma arapuca que esse tipo de narrador pode aprontar para um escritor é justamente o abuso de seus superpoderes. Ele é um narrador muito palpiteiro, maluco para adjetivar tudo o que narra, se a gente não ficar de olho. Ele às vezes vem com coisas como: a linda Sandra entrou na sala. Ora, por que ele não deixa o leitor chegar às suas próprias conclusões? Minha opinião é que ficaria melhor assim: Sandra entrou na sala e João Carlos pensou consigo mesmo: como é linda. Outro exemplo, ao invés de João Carlos era alto, que tal Sandra ficou na pontinha dos pés, esforçando-se para alcançar os lábios de João Carlos. Toquinha, não é? Não ficou mais legal? Daí você dá chance para que a altura do personagem seja descoberta pelo leitor, sem que tenha ficado explícita. O risco que se corre ao trabalhar com esse narrador é justamente esse: explicar tudo muito direitinho, sem deixar espaço para que o leitor participe do livro, tirando suas próprias conclusões. Lembre-se, um livro nunca está pronto. Ele só se completa dentro da cabeça do leitor, misturando as propostas do autor com as ideias do leitor. Se você não deixar que o leitor seja seu parceiro, o livro ficará chato na certa, isso, cara.